São esses trechos que realmente vão te impulsionar para chegar na linha de chegada. Focando nessas tarefas, o seu desempenho geral vai disparar. Agora pensa num time de futebol. Em cada jogo, só alguns jogadores fazem os passes mais decisivos ou marcam os gols que definem o resultado. Esses jogadores são os 20% que garantem 80% das vitórias. Então identificar e treinar esses jogadores, ou seja, focar nos pontos fortes, é o que pode levar o seu time ao sucesso. Essa ideia ganhou força quando o economista italiano Vilfredo Pareto, que 20% das vagens de ervilha no jardim dele produziam 80% das ervilhas. Mais tarde, ele notou que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Décadas depois, o consultor Joseph Moses Juran formalizou essa ideia. Então ele aplicou isso à gestão de qualidade. O mais interessante é como esse princípio se aplica em diversas áreas, inclusive no marketing. Por exemplo, 80% das vendas online podem vir de apenas 20% dos produtos. E 80% do engajamento pode ser gerado por 20% da audiência. Sabendo disso, você pode otimizar seus esforços focando nos 20% que realmente importam. E quando a gente fala de saúde, imagine os seus treinos. Só 20% dos exercícios que você faz podem ser responsáveis por 80% dos seus resultados. Talvez sejam aqueles poucos movimentos que trabalham vários músculos ao mesmo tempo, ou aquele treino de alta intensidade que vai te fazer suar em poucos minutos. Quando você identifica esses 20%, você pode maximizar os seus resultados e atingir as suas metas de saúde mais rápido, sem precisar passar horas na academia. O princípio do Pareto ele não é uma regra mágica, mas uma forma inteligente de enxergar o que realmente faz a diferença. Então por que você não aplica ele em todas as áreas da sua vida? Eu, quando eu era assessor de investimentos, por exemplo, eu tinha muitos clientes, não tinha tempo para atender clientes novos, percebi que 20% dos meus clientes geravam 80% do resultado. Eu então passei 80% dos meus clientes para um assessor mais júnior e, atendendo 20% apenas dos meus clientes, eu mantive 80% do meu resultado. Então eu tive meu dia muito mais livre, mantive o resultado muito próximo do que eu já tinha, só que agora eu podia prospectar novos clientes e assim eu comecei a crescer muito. Próximo passo. Como o sapo. Teve uma vez que o Mark Twain, um famoso escritor norte-americano, escreveu o seguinte: se ao seu trabalho comer um sapo, é melhor fazer isso como a primeira coisa da manhã. Se o seu trabalho é comer 2 sapos, é melhor comer primeiramente o maior deles. O que significa isso? Significa que você deve fazer a tarefa mais difícil ou desagradável do seu dia logo de manhã. É aquela coisa que você sabe que precisa fazer, mas que você está sempre adiando. Ou seja, quando você come o sapo logo cedo, o resto do dia fica muito mais leve. E é aqui que entra a matriz de Eisenhower. Se você não conhece essa matriz, eu vou te explicar. Essa matriz divide as suas tarefas em basicamente 4 quadrantes. O primeiro quadrante é o importante e urgente. Aqui vão entrar as tarefas que precisam ser feitas imediatamente. Geralmente são as maiores buchas e as que mais vão gerar resultado na sua vida. Então são os sapos que você deve comer primeiro. O segundo quadrante é o quadrante do importante, mas não urgente. É aquela tarefa importante que você precisa fazer, mas que não tem uma data limite tão próxima. Então o problema é que se você procrastinar essas tarefas, elas podem sair do importante, mas não urgente, para o importante e urgente, e daí você tem um problema, porque vão ser diversos sapos que você vai ter que engolir ao mesmo tempo. Então cuidado para não procrastinar esse quadrante. O terceiro quadrante é o urgente, mas não importante. Essas aqui são as tarefas que você mais vai gostar, porque a ideia desse quadrante é que você literalmente não faça elas. Elas parecem importantes, mas na verdade elas não são. Então as tarefas desse terceiro quadrante, você vai delegar sempre o máximo possível, tá?